Você vai assistir agora Vem com a Mix. Vem com a Mix com o Adailson Pereira. Podcast produzido pelo Grupo Mix de Comunicação. Acesse nossas redes sociais. Instagram, @Mix Agência Criativa e @MixAgora1. TikTok, @Mix Agência Criativa. Apoio Mix, Agência Criativa, Elite Caça e Pesca, Central Artes, Site Mix Agora, Proflora, Intervia, Barbearia Bariju, Galeria do Sabor, Açaí do Ninho, Sicredi, Rancho TR, Faculdades. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu não tô preparado não, gente. Ou tô meio com sono, sei lá. Mas e aí, tudo good? Tudo bem, chomanos? Chomanos é um dialeto cuiabano. Uma dica de quem que eu vou entrevistar daqui a pouco. Vou informar agora, né? Hoje eu vou estar entrevistando o comunicador, não sei se é assim que fala, Valmir? Comunicador Valmir, ele que trabalha aqui na Mix há muito tempo, desde a Arca de Noé, né, Valmir? Tudo bem com você? Preparado para esse bate-papo? Preparado não, né? Daí satisfação estar por aqui. Alegria a gente viu, né, esse projeto iniciar, né, enquanto era ideia em papel ainda, e colocamos em prática e ele fluiu, né? É um sinal de que havia uma necessidade de ser feito dessa forma, né? Tanto é que todas as pessoas que por aqui passaram, não tivemos nenhuma negatividade, né? Uma energia boa. É um formato em que já funciona em várias outras cidades, né? Vários outros lugares, outros polos, e a Campinápolis merecia também, né? E precisava. Abraçamos a ideia e olha aí, né? Já tá de aniversário. De aniversário, né? É o que a gente falava nos bastidores aqui. Né? Em maio completa um ano. Acho que o primeiro episódio que entrevistei mulheres empreendedoras, que foi a Dea Cakes, a Carla Bruna e Catiane Moreira, que é a cabeleireira. Então, mulheres empreendedoras aqui de Campinápolis, e de lá pra cá, só sucesso, só crescimento. Graças a Deus, Mudamos né? algumas coisas, TV, alguns novos equipamentos também. Sim, a estrutura então, mudou. Graças a novos entrevistados. Inclusive, o Valmir está no segundo episódio dessa segunda temporada, gente. Vai passar rápido demais, Valmir. 2024. Chegou. Chegou! Assim. Estamos na China. Avançados. Mas antes de continuar aqui esse bate-papo, eu quero pedir para vocês ainda que não se inscreveram no canal, se inscrevam aí, canal Mix Agora TV no YouTube. E também tem o Cortes da Mix, onde as principais falas do Valmir vão estar armazenadas lá nesse canal. E também nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @Mix Agência Criativa e @Mix Agora TV, o seu canal de notícias, tanto aqui de Campinápolis quanto da região. Qual é o seu Instagram, Valmir? @Nosso Estúdio 1. Nosso Estúdio 1. Valmir, primeira pergunta, assim, agora valendo mesmo. Quem é Valmir? Nasceu onde? Valmir, respondendo de forma difícil de entender, Gênesis 1:9, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Valmir é a imagem e semelhança do Pai, né? Valmir é um mato-grossense, apesar da nossa trajetória pequena, mas eu me considero um vitorioso, né? Um soldado vitorioso na batalha, porque hoje, para a gente vencer lutando de forma honesta, é muito difícil. Sim. Então, as pequenas vitórias já nos levam para o pódio. Então, eu sou nascido no interior de Salto do Céu. Vivi lá boa parte da minha vida, quase toda. Eu passei 4 anos morando em Cáceres, um período bem... Quase na divisa da Bolívia, né? Exato, bem turbulento. Cáceres é uma cidade bastante badalada com relação à violência. Um pouco devido a essa
Proximidade com Bolívia. Proximidade. Né? As pessoas sentem a facilidade no ir e vir, e se sentem livres para cometer atrocidades e esconder atrás da fronteira. E também devido às impunidades que o bandido encontra, né, com relação a cometer atos que denigre o próximo, né? E ele tem a polícia na mão. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Para mim, não é algo bom, né? Uhum. E aí, morando em Cáceres, eu aprendi muita coisa lá. Foi um período de transição, né? A faixa de idade entre 17 e 20 anos. E é uma fase que a gente está com aprendizado, maturidade, buscando companhias, né? E nessa eu acabei, aliás, na verdade eu tinha entre 14 e 20 anos. Nessa faixa eu fiquei um tempo lá, um tempo em Salto do Céu, e eu ia e vinha, né? Mas eu fui para morar com a minha irmã, com meu cunhado. Ele tinha uma empresa na cidade lá. E nessa ele acabou sendo assaltado e veio a falecer, né? Teve alguns experimentos e veio a falecer. E eu me senti inseguro lá na cidade e achei melhor voltar para minha cidade natal. Do percurso que eu fiquei em Cáceres, de 94 até 98, meados de 98, eu ainda estava em Cáceres. Curioso, nesse período, Cáceres deveria ter umas 8 rádios, mais ou menos. E pensa numa pessoa que odiava publicidade, a propaganda. Não creio. De verdade. Ironia do destino. Por quê? Na época a gente tinha grupo de dança, estava muito em alta lá, e a gente tinha palestras contra drogas devido a essas situações de violência que tinha muito em alta na cidade. E a gente levava isso para as escolas, para os eventos, apresentava com dança, e tinha alguém da equipe que ministrava ali uma palestra bem legal contra as drogas e tal, para tentar resgatar a juventude, né, tirar do caminho ruim, do caminho errado. E como fui criado sem pai, eu sempre tive a vontade de não andar no caminho errado, buscar o caminho certo para mim, porque eu gostava muito de aprender com os erros dos outros e não os cometer, né? E aí eu me via livre da punição que os outros estavam levando. Então, aprender não dói, né? Eu falei, apanhar dói. Apanhar dói. Dói demais. Exato. E aí eu falava, não gosto de apanhar, eu prefiro aprender, né? Olhando. E aí a gente, tanto eu quanto meu irmão mais velho, a gente dançava em um grupo de dança. E nesse período a gente ouvia muita música internacional. Sempre gostei de música desde de criança, mas música internacional era mais forte a influência, né? E tinha uma característica de dança mais fácil pra gente, né? A gente montava coreografias e tudo mais, e a gente resolveu aplicar mais tempo, né? Dedicar nesse ramo. A gente apresentava em várias escolas, os eventos da prefeitura, eventos da cidade, convidasse a gente ia. E eu ouvia muito rádio, em busca do lançamento, das novidades, né? Ouvindo as músicas que eram tendências para a gente coreografar aquilo ali. Odiava publicidade, porém ouvia rádio pra... Ouvia muito rádio para colher as novidades. Mas quando entrava no bloco comercial, trocava o dial ali, trocava a faixa para outra rádio. E nessa eu ficava, né? Entrava às vezes a gente gravava até mesmo do rádio, durante a programação. Se tocasse uma vinheta da rádio, perdeu a gravação. Começar de novo. Nossa, e aí nessa passagem de uma rádio para outra, às vezes a gente encontrava a mesma música na música seguinte da rádio, porque estava sempre em alta as novidades, e eu odiava a propaganda por isso, porque acabava com o meu trabalho todos os dias. Aí acabei voltando lá para minha cidade natal, e ao chegar lá, como eu tinha uma leitura legal,
o diretor da rádio me convidou. Eu já também convivia na comunidade, na igreja e tal. E aí houve um convite para participar. Mas a sua voz já era potente na época, assim? Não, na verdade, eu não me considero uma voz potente, né? Nunca me considerei. Eu tinha uma voz bem neutra mesmo, assim, igual qualquer pessoa normal. Normal que eu digo porque às vezes a pessoa está assistindo a gente e não entende o que é a diferença de uma voz normal para uma voz profissional, né? A pessoa está conversando, é uma voz normal no dia a dia, né? E quando você está executando a função, né? Quando você está trabalhando, mostrando o seu trabalho, é diferente, porque eu posso personificar, eu posso ser um jovem, eu posso ser um idoso, né? Depende do produto que a gente vai anunciar, depende da condição daquele produto, onde vai ser executado. Então, isso nos torna versátil, né? Na voz. Então, imagina você fazendo uma gravação sobre uma nota fúnebre sorrindo. Não é, né? Não. É exatamente o contraste, né? Não vai dar certo. E tem casos verídicos de amigos que já noticiaram nota de falecimento no rádio com "Hoje é festa lá no meu AP". Meu Deus. Verídico, isso é verídico, viu? Tenho situações tensas, né? E aí, com isso, voltando para minha cidade, comecei a fazer os testes do rádio lá, né? O diretor convidou. E era tudo novo para mim. Eu, sem noção nenhuma do que era rádio, eu ouvia muito rádio, mas não tinha noção do que era rádio. Estar ali atrás. No caso, o seu papel hoje aí do lado de lá, entrevistando, eu não tinha noção do que era. Né? E nem de estar aqui. Inclusive, nunca sonhei estar do lado de cá. Eu sempre preferi, né, o outro lado. E aí, com isso, comecei a superar os desafios que eram colocados nesse desafio para entrar no rádio. Quando você vai entrar, você não tem noção de como é lá dentro, como funciona. Sim. E nesse querer, ele faz a diferença quando você busca aprender. Né? Você vai começar um novo desafio, se você esperar que tudo venha fácil, não vai fluir. Mesmo exemplo, o nosso podcast aqui, a gente superando cada dia desafios. Né? E hoje, graças a Deus, está muito bem posicionado. E nessa caminhada, comecei a ouvir rádio, querendo ser radialista. Eu já não era mais um telespectador comum, um ouvinte, né, comum. Eu era um cara que observava detalhes. E nesse observar detalhes, eu passei também a produzir os comerciais da rádio. Os demais companheiros não tinham muito interesse. Para quem odiava publicidade. Exato. Só que o que me levou a amar do ódio ao amor é uma separação de barra. Saiu da barra, você tá no amor. Entendeu? A gente sai da dificuldade, que é o degrau inicial, e você já cai na graça de querer buscar mais. Por quê? Porque começa a surgir desafios. Como que fez isso? Como que fulano fez isso nessa publicidade aqui? Aí surge ali um efeito sonoro, surge um efeito de processamento para voz, para modificar, enfim. E gera a curiosidade do iniciante, né? Aquela vontade de descobrir como. E aí você vê outra coisa que te intriga, você quer buscar, vai buscar. Daqui a pouco você tem uma bagagem para executar. E nessa de entregar resultado, eu comecei a produzir os materiais da rádio onde a gente estava trabalhando e comecei a ganhar destaque. Na região ali, os demais radialistas das outras cidades, também as cidades vizinhas, tinham as emissoras, mas não tinham produtor. Aí eles começaram a trazer os materiais para produzir na rádio onde eu estava. E com isso eu passei a viver o rádio. Nem em casa direito eu ia. Eu estava trabalhando no horário no ar, saía do horário no ar, vamos para a produção. Você morava no rádio e visitava sua casa. Exatamente. E para mim foi bom. Algumas pessoas, quando vê
algum profissional nesse perfil, ele fala, fulano é maluco, ele acha que vai conseguir o que com isso? E se eu te falar, experiência, se eu te falar que hoje eu tô com um filho de 21 anos, vou fazer 22 anos de casado, e a minha família eu sustento com a publicidade, né? Com o meu trabalho de comunicação. Não vivo mal, graças a Deus. Não tenho dívidas, pendência financeira nenhuma que, o fulano tá batendo na minha porta. Não tenho, graças a Deus. Pretendo sair do aluguel, pretendo comprar meu carro, enfim, mas tudo tem que ser planejado. Se a gente fizer de qualquer jeito, aí sim, você vai ter dívidas, você vai ter boletos da torta direita e acabou a paz. Agora, voltando atrás, na história do rádio, no começo, né? Tudo isso começou com uma rádio comunitária, que hoje ela está fechada, mas quando a gente chama um jovem para começar um trabalho no rádio, ele vislumbra, ele tem uma ideia de que aquilo ali é um meio de comunicação e ele não vai dar conta de fazer. Porém, quando esse jovem busca aprender, ele quer fazer, mesmo que ele não sabe, ele quer, toma caminhos diferentes de quem acha que já sabe e aprende o meia boca, entendeu? Esse diretor que era diretor que me fez o convite, que hoje a rádio está fechada, né? Ele não está mais em atividade. Mas ele fez toda a diferença, porque a maneira de conduzir é o que nos leva a ter resultado ou não, porque você é inexperiente. Sim. Então, o seu coach, né? O seu treinador é a sua mente, o seu direcional. E eu nunca fui uma pessoa teimosa. Não quero fazer isso, não vou fazer. Mesmo que eu não queira, a pessoa que quer que eu faça, ela deve ter razão. Então eu vou fazer daquela forma para agradar ela. E aí depois faço também a minha versão para mostrar como opção. É a minha visão profissional e a dele. Então a gente tem duas opções de escolha, né? Esse diretor, um dia ele falou, Valmir, não coloca na sua cabeça que você é bom. Eu já tinha uns 3 anos de rádio lá. E nesses 3 anos de rádio é pouco tempo, né? A gente fala, nossa, 3 anos da minha vida é muito pouco tempo. Por quê? Porque eu tinha, na época que eu comecei, eu ia fazer 18 anos, eu tinha 17, eu ainda ia para o rádio ou ia para o alistamento, né, do quartel. Uhum. E eu optei pelo rádio. Falei, vou pro rádio. Não sei nada do rádio. Do quartel, meu tio era policial e eu falei, não quero, porque saindo de Cáceres, evitando atrito com bandido, com polícia, se eu fosse polícia, eu ia estar de frente com bandido. Nadou e morreu na praia. Né? Eu falei, não vai servir. Vou comunicar, porque no argumento fica mais fácil a gente se entender. E aí, fui pro rádio. Lá no rádio, aprendi muita coisa e esse diretor ele falou para mim isso um dia. Por quê? Porque eu recebi visita de um diretor de uma rádio grande, comparada a essa nossa, uma rádio comunitária, para quem não sabe, 25 watts de potência, é uma transmissão curtíssima, às vezes dentro da cidade não cobre todo o território, né? E como a nossa cidade era pequena, uma cidade bem pequena, e a antena era alta, a antena era exatamente no ponto mais alto, a gente tinha ali uma abrangência legal, cobria a nossa cidade e pegava também cidades vizinhas, né? Alguns lugares alcançava. E veio um olheiro, um diretor de outras rádios, procurando comunicador para ele agregar na equipe dele, na rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga. 10.000 watts. Inclusive conheço Araputanga, já trabalhei lá, segurança. Aí, ó. Né? 10.000 watts, é um polo extremamente maior do que onde eu estava. O que eu teria de vantagem em ir para essa emissora? Vitrine. Mas a questão salarial não foi interessante. Apesar de ser 3 vezes o que eu ganhava lá no interior,
O diretor me convidou para ir fazer uma visita, a gente faria ali uma entrevista de trabalho, e ele falou, ó, eu gostei do que eu ouvi aqui no seu programa, e eu gostaria que você fosse fazer uma visita lá pra gente trocar uma ideia e se conhecer melhor. Ver com o diretor se ele te libera aí pra você fazer essa visita pra mim lá e a gente conversar. Falei com o diretor, mostrei pra ele o que era a situação, por que eu tava precisando fazer essa viagem, né? Fui lá e quando eu voltei, o diretor ficou surpreso porque eu voltei. Porque assim, eu tive a proposta de ganhar, eu ganhava R$ 150, ele me fez uma proposta de ganhar 450. Só que, por que ele passou todas as cidades entre Araputanga, Quatro Marcos, Mirassol, Curvelândia, Rio Branco, Lambari, Canaã, todas as cidades daquela região, e parou lá onde eu estava e ouviu o meu e me fez o convite. Porque ele gostou, né? Ele veio ouvindo e gostou do material que ele estava ouvindo. A fórmula que a gente usava no rádio lá era a mesma fórmula que a Rede Globo usa para as novelas, usa para chamadas deles. Por quê? Quando termina a novela, fica aquelas cenas do próximo capítulo. Sim. Né? Amanhã você vai ver aquilo. Isso desperta o interesse, né? A curiosidade de você continuar. E uma novela, ela é interligada. O que acontece hoje continua amanhã, continua depois, continua Sim. depois. O rádio é a mesma coisa. Essa fórmula funciona demais, nunca vai deixar de funcionar por causa da mente humana. A curiosidade sempre vai predominar, né? Vai direcionar. E mesmo que a pessoa te ouça pela primeira vez, se o seu conteúdo no rádio ele passa essa ideia de uma coisa legal, uma comunicação cativante, antenada com as tendências, com as novidades, sabendo o que você está falando, quando você vai pronunciar o nome de um artista internacional, busca pronunciar correto. Se for falar o nome da música, procura pronunciar correto. Se você não sabe, vai no Google, aprenda, né? Vai no YouTube, aprenda. Ouça outras rádios e aprenda. Se você ouvir a mesma pronúncia em 2, 3 rádios, diferente uma da outra, veja qual é o correto e não aprenda o errado, né? Não mantenha o errado. Falar nisso, eu curto muito a rádio Jovem Pan de Joinville, Santa Catarina. A Marcinha lá, ela arrebenta. Fera demais, né? Você tá doido. A dicção dela é perfeita, a pronúncia dela para falar artistas internacionais é perfeita. E aí tem um destaque. Por que ela tá na Jovem Pan? Por causa do cuidado, o capricho que ela tem com o trabalho. Sim. A Jovem Pan, você pode ouvir qualquer uma da rede, qualquer uma. Você não vai achar um comunicador ruim. É a peneira, a seleção que eles fazem. Sim. Jovem Pan e Ribeirão Preto também tem uma rádio muito boa ali. Aliás, todas as rádios de Ribeirão Preto uma galera fera demais. Selecionados, né, para estar nessas rádios. E aí, com isso, a gente, voltando, né, de Araputanga, com a proposta de 450, eu voltei para casa. Eu tinha um amigo que morava lá na cidade, perguntei para ele, quanto tá um aluguel aí? Seria para mim 450 lá, mais um aluguel, mais um local para morar. Aí ele falou, aqui um aluguel tá em média R$400. Aí multipliquei mais os 450 da proposta salarial, seria 850, né? Só que, na entrevista, na conversa com ele ali, ele falou para mim que todos os comunicadores dele precisavam de reformular a comunicação. Ele me ouviu e não notou vícios. E os locutores deles lá, quando a gente inicia no rádio, a gente tem a tendência de copiar o outro. Sim. Inclusive, já aconteceu comigo de eu estar treinando novos comunicadores lá na emissora e a pessoa anota o que eu falo. E ao anotar, ele perde a criatividade, perde a oportunidade de trabalhar a criatividade dele, de ser algo novo e passa a ser uma cópia. Sim. Eu falava, agora na mais ouvida, 10h25. E aí o cara anotava e à tarde, agora na mais ouvida, 2h49. Então, quer dizer, ele só trocou o horário, mas ele
reproduziu a mesma coisa do que eu estou fazendo, né? A mesma coisa que eu falei. Então é a mesma coisa se a pessoa estivesse me ouvindo na parte da tarde. É necessário que haja diferentes perfis com a mesma característica, né? Buscar ser bom, porém de forma diferente. Eu, na minha classificação... E a sua você na própria sua... identidade, né? Exatamente, exato. Porque é a identidade que liga você com o ouvinte, né? Ele deixa de gostar do Valmir, no horário do Valmir, e passa a gostar do Adailson. Por quê? Identificou, né? Houve uma conexão. E, da mesma forma, a gente tendo essa linha de pensamento, você vai buscar evoluir para agradar essa pessoa que está te ouvindo. Valmir, você já fez algum tratamento na voz? Não, nunca. Fonoaudiologia, não? Não. Não, porque não tinha, né? Lá na região, a gente era muito escasso, muito difícil o acesso a qualquer coisa. Eu tenho bastante em casa, inclusive, cursos de técnicas, né, na verdade. Curso de trabalho de estúdio, produção de áudio, gravação, técnicas de locução, porque hoje, se a pessoa é despreparado, ele pode ser bom, mas ele não tem o preparo, né? E aí, não gera constância. Ele vai ser bom por um período, quando exigir um degrau a mais, o preparo ele não tem. E aí, com isso, em Cuiabá tem, né? Só que, você tem tempo? Não. Devido à grande demanda de trabalho, graças a Deus. Né? Hoje eu atendo umas 8 agências e, além da Mix, né, eu trabalho com várias outras no mesmo segmento, algumas produção de vídeo, produção de mídia só volante, outros material para internet. Tem alguns designers também que eu forneço o material de áudio para eles. E esse tempo nos falta, né? Às vezes a gente só percebe que precisa de algo quando se sente falta. Você precisa de uma ferramenta, eu preciso de um martelo, mas eu não tenho martelo. Senti falta porque eu não tenho, então eu tenho que procurar. Preciso de um tratamento com uma fono. Eu não vou do nada precisar, então é só quando eu precisar mesmo que aí eu vou sentir que eu tenho que ir atrás, né? Mesmo tendo fono disponível em Cuiabá. Em Cuiabá tem. Hoje você é comunicador, editor, produtor? Eu comecei no rádio só comunicando, fazendo a locução ao vivo, né, nos programas. E aí, com a dedicação que eu falei para você, que eu passei a ouvir outras rádios e aprender como era feito, porque eu não sabia ser simpático no ar. Não é só pegar e ler. Sim. Você tem que ter uma identidade. Eu preciso gerar conexão ao falar, né? Ser carinhoso, ser dedicado com a pessoa que está ouvindo. E aí eu fui buscar aprender, ouvir sem copiar. Eu não queria ser uma cópia. Eu ouvi muita gente boa, inclusive nessa rádio de Araputanga. Nessa rádio de Araputanga tinha um rapaz lá que era muito bom, porém ele saiu da rádio. Quando ele saiu, ficou vários comunicadores cópias um do outro, e foi onde o diretor me procurou. Nele me procurar lá, eu falei que eu não queria, não aceitaria a proposta dele, voltei para trás. E quando eu voltei, o diretor conversou comigo novamente e falou: eu não posso, essa foi a primeira vez que veio uma proposta, mas ele veio em você por quê? Porque na região você está como destaque. Só que eu não posso te segurar, eu não posso impedir de você crescer. E eu nem entendi o que ele estava falando naquele momento ali, né? Eu só queria melhorar, ser um cara bom no que eu fazia, na hora da publicidade, gravar bem, produzir bem. E eu não entendia bem o que ele estava falando. Eu era 3 anos de rádio, imaturo de tudo, né? E aí, depois dessa, teve várias outras propostas e acabei não aceitando também. Quando eu voltei para lá, eu pensei, cara, por que eu não aceitei, né? Eu tenho muitos amigos que nasceram junto comigo na cidade aqui, me viram crescer. O que eu ganharia lá
talvez eu não tenho, né? Não vai ser compatível com o que eu tenho aqui. Eu tinha paz, a minha casa dormia aberta, os meus amigos estavam todos ali. Aí eu ia para um lugar que eu não tinha amigo nenhum, não tinha conhecido nenhum. Eu tinha um amigo lá, né, da minha cidade que estava morando lá. E o que eu ganhava não seria tão interessante. Na onde eu morava eu não devia ninguém, graças a Deus, mas se eu precisasse, eu comprava fiado em qualquer lugar que eu quisesse, entendeu? Então eu tinha suporte, né? Por outro lado, isso se chama zona de conforto, né? Atrapalha a gente crescer. Mas depois de 15 anos aperfeiçoando a maneira de fazer, eu falei, eu vou para Cuiabá. Ao chegar em Cuiabá, eu ouvi todas as rádios, analisando ali o nível, né, que eu teria que ter de comunicação para fazer parte. Mais uma vez, mesmo depois de 15 anos de carreira, todos os dias executando essa função, eu me deparei com algo que eu não conhecia, não tinha em mente a tal da panelinha, né? O cara chega ali e só entra quem pode, né? Não porque você tem um QI, você tem um QI de quem indica e não um QI de, Sim. né? E levei piloto. Peguei lá mesmo no interior, gravei um piloto e fui distribuindo em todas as rádios. Visitei, sem conhecer a cidade, eu andei de ônibus em todas as rádios, visitei uma por uma, peguei mototáxi, fui até entregar em todas as rádios. Eu recebi telefonema, isso já em 2011. Eu comecei no rádio em 98. E aí, visitando todas as rádios, recebi ligação de duas, Centro-América e Cultura. Quando eu fui na Cultura, o diretor estava cobrindo um outro evento dele lá, não pôde me receber. Perdi uma boa parte da manhã ali, falei, não, vou embora, não é para ser. E fui para casa. Chegando em casa, o telefone toca, Centro-América. Saí de novo no mesmo dia. Cheguei na Centro-América, o diretor chamava Magal, já faleceu. Gente boa pra caramba. Ele pediu para gravar alguma coisa lá no estúdio deles, porque ele gostou, né, do meu material e pediu para eu gravar. Ele falou, Valmir, vou ser sincero com você. Cara, a comunicação aqui, se você tivesse chegado ali com Blair Maggi, você não estava nem fazendo o teste. Você já estava assinando os papéis, né? Já estava contratado. Você tem que ter padrinho. Ele viu que eu era um cara do interior vindo para cá, com uma cara de inocente, né? Na comunicação eu tinha bagagem, mas eu era inocente de como funcionava. A fórmula é outra. Para você entrar, tem que ter padrinho, né? E eu passei 4 meses. Né? Aí eu gravei o que ele pediu lá. Foi um piloto da própria rádio, com informações da própria rádio. E a Centro-América é uma rádio com 90% da programação internacional. E o que sobra é flashback, que toca também, às vezes internacional, às vezes música nacional. Mas ele me esclareceu abriu essa cortina para mim, mostrando que eu precisava de malandragem. E eu falei, não, eu não quero abrir uma porta no rádio e ficar devendo um favor. Eu não sei quanto vai me custar, não sei como eu vou ter que pagar isso. Não, deixa quieto. Passei 4 meses trabalhando de servente de pedreiro. Porque eu não nasci radialista, né? Eu estava radialista. Eu já tinha trabalhado de muitas outras coisas, como te falei, eu filho de mãe solteira, não fui criado com meu pai. Nós somos em 3 irmãos com a minha mãe, né? E tenho 4 irmãos com a outra esposa que o meu pai tem. Todos na mesma faixa de idade. Da minha idade tem outro lá, da idade do meu irmão tem outro, e assim vai. E aí, quando eu vim para cá, para Cuiabá, acreditando estar bom, eu já tinha trabalhado com muitas outras funções
sobrevivendo, né? Sendo um guerreiro na batalha. Por isso que eu te falei, eu sou um guerreiro vencedor na batalha. E aí, chego em Cuiabá, me deparo com essa situação, pego ali falta de malandragem da minha parte e resolvi não ir por esse caminho. Resolvi voltar a ser um não radialista. E não tinha trago toda a minha mudança para cá, para Cuiabá. Quando eu cheguei em 2011, em fevereiro de 2011, o caminhão não coube toda a mudança e eu trouxe só um pouco. Ficou o estúdio para trás, tudo. Eu tinha uma sonorização grande para a banda. Então você já tinha estúdio. Era bem mais simples, né? Mas eu já atendia. Eu gravo desde 2002. Eu comecei no rádio em 98 e em 2002 eu montei uns equipamentos para mim. Só que em 2002 era tudo muito sucateado. O que chegava pra gente era refúgio, né? Mas com esse equipamento simples, fui me dedicando a melhorar mesmo em condições precárias. É onde eu falo, se você tem facilidade para avançar, você não dá valor. Agora, quando você tem que buscar superar desafios, aí essa busca te eleva de patamar. Essa busca te deixa preparado para quando você tiver as condições corretas, você saber utilizar da melhor forma possível. Nessa, eu passei 4 meses trabalhando de servente de pedreiro. Na verdade, eu passei 6 meses trabalhando de servente de pedreiro, 2 meses em uma empresa e 4 meses em outra. Essa empresa que eu fiquei 2 meses, ela não pagou nenhum dos seus funcionários. Então eu fiquei 2 meses que eu acabei de chegar, 2 meses perdidos. Trabalhei, ainda bem que o dinheirinho que eu trouxe, eu paguei aluguel, 6 meses de aluguel adiantado, para eu não me preocupar com isso. Foi o que me garantiu. E aí o que eu fizesse, eu estaria cobrindo o investimento, né? Já não estaria tão preocupado, mas, né, dava para se manter. E aí, perdi 2 meses de trabalho de servente, fui nos próximos 4 meses economizando ali e consegui buscar o resto da minha mudança. No dia que o rapaz do caminhão falou, tô voltando lá na cidade, eu falei assim, é agora. Aí eu fui lá no encarregado e falei, eu não vou mais voltar para trabalhar. Aí ele falou, por quê? Porque eu não dava trabalho, né? Era um cara que só executava a minha função ali, tá tudo certo. Não era aquele cara que ficava toda hora, por que você não tá fazendo isso? Né? E aí ele, por que você não vai vir mais, cara? Não sei o que. Eu falei, porque eu vou voltar para minha função. Eu sou radialista, eu trabalho com comunicação, eu vou comunicar. E ele falou, você vai trabalhar no rádio? Eu falei, não, eu vou voltar a produzir os meus comerciais. Eu já tinha analisado na região onde eu morava, ninguém fazia publicidade de porta de loja, ao vivo, e eu tinha estrutura, eu tinha o som, eu tinha equipamentos para fazer, e ninguém fazia, e eu poderia fazer gravado também. Chegou meu equipamento, montei, gravei um piloto, falei, vou levar onde eu sei que tem possibilidade. Nessa, a primeira porta que eu bati abriu. Na hora que eu cheguei no gerente, eu vi que estava uma loja bonita, já com vontade de crescer, e eles tinham outras unidades na cidade. Apresentei para ele a proposta, mostrei o piloto de como poderia ser. Desacreditou, né? Porque ninguém fazia daquele jeito ali na cidade, né? Todo mundo, de forma simples, tinha na frente uma feira e o que era a ideia? A aglomeração da feira, a gente aproveitar o público reunido e entregar as ofertas, né? Eu não precisava buscar o público estava ali. Ele vendia bem nos finais de semana da feira. A feira atrai o público, ele aproveitava e colocava as ofertas dele na parede. Algumas pessoas aproveitavam que já estava na feira e ia lá, comprava alguma coisa, né? Aproveitando os preços que estavam sendo colocados ali. Só que
uma vez que a oferta está na parede e ninguém presta atenção, é ineficiente, né? Só uma escrita ali não resolve nada. Eu, buscando aprimorar cada dia mais a comunicação, eu vi lá a oportunidade. Falei, vou apresentar. Cheguei lá, mostrei para ele o CD, ele ouviu, gostou da forma, não tinha dificuldade nenhuma para as pessoas compreenderem o que eu estava falando, português não estava ruim. E aí ele avaliou o que eu falei, que seria oferta relâmpago. E mostrei para ele como seria executado. E ele ficou assim meio sem entender, porque não era um hábito ali da região. E essa oferta relâmpago, ela funcionaria de que jeito? Ele pegaria um arroz que ele tem aqui de R$10,99 e mudaria a etiqueta desse arroz para R$10,98. R$14. Ele mudaria para R$14, deixaria lá a etiqueta por R$14. Black Friday. Exatamente, nessa vibe aí. E aí, no momento da feira, quando a gente lançasse a promoção do arroz, a gente teria a etiqueta mostrando que ele era R$14,99, mas ele voltou para o preço original de R$10,99. E aí, com o auê da locução, você não tá doido, você não pode perder de jeito nenhum. Pensa numa loucura. Arroz de R$14,99 por R$10,99. A pessoa vai lá e pega, não tem jeito, né? Ou, às vezes, essa seria a ação relâmpago, né? A compra por impulso. A pessoa, sem pensar muito, ele vai lá e executa a compra. E tem outra forma também que eu apresentei para ele que a gente poderia utilizar, que além dessa, do relâmpago, a gente fazer a comunicação interna. O sistema de som que eu usava, caixa do lado de fora e caixa do lado de dentro. Em vias separadas, eu comunicava com quem estava de fora e com quem estava de dentro. Quando estava tocando música dentro da loja, eu estava comunicando com quem está de fora. Quando estava tocando música do lado de fora, eu comunicava com quem está de dentro. Às vezes você vai no supermercado e quem está comunicando no supermercado, se ele não souber fazer o trabalho, fica tempo perdido. A execução do trabalho ali não fica eficiente. Investimento do proprietário em vão, sem resultado, ele acaba entendendo que aquilo ali não vai para frente, né? Na verdade, é a forma correta de executar. A comunicação interna. Se você chega, por exemplo, aqui na frente tem um supermercado, você vai lá comprar e está tendo uma ação de vendas lá. E o locutor fala para você assim, para você que veio hoje pegar um leite, não deixe de passar também no nosso setor de cereais, está tendo um queima ali, o arroz é para zerar o estoque, que custava R$12,99 por R$4,75. Então, quer dizer, está muito longe a diferença. E eu fiz o que com isso? Para você que veio pegar o leite, você está lá no setor de laticínios, né? O setor de frios ali. Sim. Aí você vai percorrer o mercado. Eu fiz você sair de onde você estava para ir lá no setor de cereais, pegar o arroz. Então, eu conduzi o seu percurso. Eu levei você onde eu queria. Entendeu? Aí ele viu que isso era inteligente, porque se ele tivesse um produto com próxima validade, se ele tivesse a necessidade de um estoque grande ser esvaziado, a gente ia trabalhar dessa forma. E ele abraçou a ideia. Ele falou, vamos fazer um teste. O cara era muito inteligente, o gerente ele era muito bom. Tanto é que ele passou a perna nos donos lá. E aí ele falou, vamos fazer um teste no final de semana. Vamos. Trouxe o equipamento, montei. A princípio eu nem alugava o equipamento, eu ia com o equipamento só para me servir, né? E aí montei o equipamento, perguntei para ele primeiro qual era a média que ele estava vendendo no final de semana. Aí ele falou, cara, nós estamos vendendo no sábado, em média 6,5, e no domingo, uns 4,5, 5. Eu falei, o domingo não dá pra gente avançar muito, porque é só até meio-dia. Mas no sábado, a gente consegue dobrar. Aí ele ficou assim, né? Falou, será que o cara que tá desempregado vai saber o que eu não sei, né? E eu não tô fazendo isso aqui na empresa que eu administro e tal. E aí ele contratou pro final de semana. No sábado vendemos 13, era 6,5, 7, vendemos 13 no sábado. E no domingo vendemos 9, dobrou nos dois dias. Nos 2 dias. Aí ele começou
O que eu não sabia, o que eu não tinha em mente, né, de fazer, ele resolveu fazer. Contratar fixo para não ter que multiplicar o salário da diária, né? O valor da diária ia dar muito mais do que salários, né? E aí ele fez proposta, mas aí ele fez o quê? Ele falou, eu quero que você fique funcionário da empresa, percorrendo todas as lojas. O mesmo resultado que eu dei em uma, a gente passou a dar em várias. E aí ele entendeu que seria eficiente. O perfil da comunicação lá em Cuiabá, até hoje não mudou muito. Eu cheguei em 2011 e até hoje, você também já, né, tem um convívio bom em Cuiabá, você sabe. Se você vai no centro, tem os locutores ali. Só que o locutor do centro, ele fica assim, ei, aqui ó, ei, ei. Esse barulho, esse auê, ele perturba. Chamar atenção, você não precisa ser tão agressivo assim. Você pode fazer o trabalho com um pouco de barulho e tal, só que tem lei do silêncio que a gente fica à mercê. E esse barulho, se você denunciar, o fiscal vem. Perdemos o trabalho, o fiscal leva o equipamento, né? A forma de comunicar é ser simpático do mesmo jeito que eu era no rádio, ser alegre, passando a imagem, né? Imprimindo a impressão de coisa boa que está acontecendo ali e saber dosar o que você fala, né? Porque dependendo do que eu falo, eu cativo, da forma que eu fizer, eu expulso, e aí você tem que ter uma boa leitura também de expressão corporal para você emitir ou para você perceber quem está vindo. Por quê? Eu não fazia esse barulho, mas eu abordava. Se eu via que vinha vindo o Adailson andando de bermuda, de tênis ou de chinelo descolado ali, eu ia fazer o quê? Eu ia comunicar com o Adailson sendo um cara na mesma vibe. Eu ia ser... E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Bora ali que tem um negócio legal para te mostrar. Eu falava com você a linguagem que você gostaria de ouvir, entendeu? Então... Você tinha sua própria identidade. Exato. Dessa forma, sendo legal, espontâneo, e isso até hoje diferencia eu da maioria. Tem alguns que já estão executando dessa forma. E também essa abordagem, se eu abraçar a pessoa que está vindo, eu ficar tendo esse contato, tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que só de você ir pro lado dela, ela já te expressa, não, então eu vou ser agressivo. Não. Simplesmente eu tô com o panfleto na mão, eu entrego, só acompanha com a gente, as ofertas, encerrei ali, entendeu? E tem pessoas que, a maioria das pessoas tem preguiça de ler. E essa preguiça de ler é do ser humano mesmo, não adianta. Todo mundo sabe ler, mas a vontade de ficar lendo um panfleto do começo ao fim, ninguém tem, né? E aí eu usava o quê? A preguiça das pessoas para executar o meu trabalho. Enquanto eu via que a pessoa estava vindo, e se eu percebesse que ela não gosta de abordagem, de alguém conversando com ela de perto, eu falava ao microfone tudo que estava no panfleto e entregava o panfleto para ela. Daqui a pouco essa pessoa só fazia a volta e estava na loja. E o mais engraçado os vendedores despreparados, eles não conseguiam finalizar a venda. Por quê? O locutor está na porta da loja fazendo esse trabalho todo, tentando levantar a venda do estabelecimento, que é o que o gerente, o dono do estabelecimento quer. E o vendedor não consegue finalizar, executar a venda. O cliente que recebeu o meu recado, o cliente que veio atender aquilo que eu falei para ele do panfleto, ou que eu fui chamativo com ele, ou que de alguma forma cativei ele a vir para a loja, ele me procura. Por várias vezes o cliente me procura, cadê aquele produto que você falou? Aí eu levava o cliente lá, mostrava para ele o produto, convencia ele de que é o produto correto que ele queria, porque a nossa função é ser solução, né, para os problemas que a pessoa tem. Eu usava os produtos para serem a solução do dia a dia das pessoas. E a pessoa me procurava, eu pegava ela, conduzia até o produto, levava lá no computador, fazia a venda no código de algum dos vendedores e pronto, executei a minha função, levantei uma venda, né?
Da mesma forma, às vezes, eu via vários vendedores perder a venda. Perder a venda porque não estava nem aí. Às vezes, geralmente tem umas promoções liquidificador. É um produto baratinho, um produto que não está muito em alta a pessoa procurar, né? A pessoa quer aproveitar uma promoção de um produto, uma TV, alguma coisa que seja mais vantajosa, né? Comprei isso aqui na vantagem, no preço, né? E aí o vendedor, ele acompanha essa linha de raciocínio. Ô, Luiz, você trabalhou nesse estabelecimento há quanto tempo? Eu fiz vários estabelecimentos ali. Eu peguei de 2011, finalzinho de 2011, eu entrei no Extra. Eu trabalhava, aliás, em 2012 eu entrei no Extra. Nesse estabelecimento que eu fiquei fazendo a ação de vendas na rede, eu fiquei quase 3 meses, quase 3 anos. E eles, quando a gente começou, eles tinham 3 lojas. Quando a gente encerrou, eles estavam com 11 lojas. Trocou a gerência, trocou de dono, e aí ele achou desnecessário continuar com a locução. Ele viu os custos e falou assim, vou cortar o custo de locução porque não faz sentido para mim. Cortou. Aí depois de 3 anos, já estava 2014, 2015 mais ou menos, eu entrei no Grupo Extra. O Grupo Extra do açaí, né, o Pão de Açúcar, era o mesmo grupo. E na época eles estavam patrocinando novela da Globo, tudo, né? Um glamour danado. As vendas em alta. E aí lá eu pude aprender muitas outras técnicas que eu não executava. Essa venda por impulso, por exemplo, eu executava da minha maneira. Só que tinha várias outras formas de executar e eu não sabia. Para fazer realmente parecer a escassez e de que vai acabar, você tem que pegar. Mas com essa do Extra eu fiquei mais 2 anos, trabalhei em várias unidades deles em Cuiabá e também em Várzea Grande, e resolvi parar para cuidar das coisas da minha empresa, porque eu já estava gravando há um bom tempo e não estava legal eu deixar os clientes que eu estava atendendo para dar atenção à empresa dos outros. E nesse período eu já atendia o Fábio aqui. Meados de 2013 para 2014 que a gente começou a trabalhar. O bate-papo tá interessante, mas temos que chamar um rápido intervalo, porque já foi quase 1 hora de conversa, não foi 1 hora. Então é isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Você está assistindo Vem com a Mix. Vem com a Mix. Vem com a Mix com o Adailson Pereira. Podcast produzido pelo Grupo Mix de Comunicação. Acesse nossas redes sociais. Instagram, @Mixagência Criativa e @MixAgora1. TikTok, @Mixagência Criativa. Apoio Mix, Agência Criativa, Elite Caça e Pesca, Central Artes, Site Mix Agora, Proflora, Intervia, Barbearia Bariju, Galeria do Sabor, Açaí do Ninho, Sicredi, Rancho TR, Faculdade. Estamos de volta com o segundo e último bloco do Vem com a Mix Podcast, hoje entrevistando o comunicador Valmir, né? Ele trabalha aqui com a gente há muito tempo. E há quanto tempo você conhece o Fábio? Como conheceu o Fábio? MSN. Cara, era divertido demais, né? Você chamava a atenção dele? Acorda aí, filho da mãe. Eu acho que ele que chamava a sua atenção, né não? Na verdade, eu ficava o tempo todo no estúdio e aí barulhou e eu corria para ver o que era cliente, né? Eu tenho um amigo em comum com ele, Ednei, lá de Goiás. E esse Ednei, não podendo atender o Fábio, indicou meu trabalho para o Fábio. De lá para cá, de 2013, a gente trabalhou um tempo e deu uma pausa. Ficou um tempo ele procurando se encontrar, né, na caminhada. E aí em 2014 a gente firmou para ser fixo, direto. Me lembro que de 2014 para cá vai fazer 10 anos já, né?
E Matheus, que nem mexia no computador ainda, né? 10 anos atrás, 10 anos Matheus era atrás. criancinha, né? Brincava de cueca na rua. Será? E a gente começou, assim que ele saiu da prefeitura, se não me engano, ele era funcionário público. Secretário. E aí ele encerrou, né, o contrato lá e entrou em contato comigo pra gente filmar, né, esse trabalho. Falei, qual que é a sua ideia aí de executar? Eu vou trabalhar com carro volante, porque toda vez que um cliente entra em contato comigo, eu preciso saber o perfil de mídia que ele vai fazer, né? Porque o perfil de comunicação, se for publicidade para o rádio, até hoje, quando o cara manda um texto, mesmo ele mandando o texto, eu pergunto, vai ser executado na internet, no rádio, TV, onde vai ser executada essa mídia? Porque tem um perfil de comunicação diferente. Se o cara quer uma mídia natural, conversada para o rádio ou para carro de som na rua, por exemplo, se eu vou fazer se é porta de loja, né? A gravação porta de loja, eu não posso falar pro cliente assim, na gravação porta de loja, passa lá na avenida, como que é o nome dessa? Nego Carrim, passa lá na avenida Nego Carrim. Se eu tô na porta da loja, na avenida Nego Carrim, vem pra cá, seja bem-vindo aqui. Eu tô lá, né? A gravação é local. E se é uma mídia volante, aí sim eu tenho que mandar, porque eu não sei onde eu tô. O carro tá rodando, o carro tá circulando, é volante. Vai pra avenida tal, né? No endereço tal. Então eu tenho que saber onde vai ser executada essa mídia e como vai ser para eu desenvolver o melhor trabalho. Tem toda uma técnica. Aí eu perguntei pro Fábio qual que era o desenvolver, o que ele queria fazer, né? Falou, a princípio, Valmir, carro de som, vamos trabalhar com carro de som, fazer mídia volante. E aí eu mandava os off, gravava as locuções e mandava, ele editava aqui, e na época era só ele e eu, nós dois éramos amigos, e ele editava e fazia vinculação também. Depois começou a aparecer mais clientes e também concorrentes, e teve um tempo meio difícil, um tempo meio complicado, mas ele conseguiu, a gente conseguiu organizar as coisas para prosperar. E eu falei para ele, Fábio, não dá mais para você fazer edição e ir para a rua executar. Você precisa colocar alguém na execução enquanto você está editando. E, na verdade, a função de edição também não pode te prender, porque você precisa estar disponível para o cliente. Você precisa fechar um contrato, você precisa visitar um cliente para oferecer. Às vezes o cliente esquece. Eu estou aqui hoje, mas lá em Cuiabá eu tenho cliente no WhatsApp aqui, eu esqueci de mandar o material de fim de ano. Esqueci de mandar o material de... Não dá, entendeu? Então, a gente precisa lembrar o cliente da necessidade dele. E aí, nessa de visitar o cliente e lembrar ele que ele precisa, o Fábio começou a ganhar destaque. E aí, não me lembro a data, mas o Clenilton também começou a somar com ele, então já estava mais tranquilo para ele executar. Tranquilo, entre aspas, né? Porque nunca é tranquilo. A gente tem a preocupação, né, de entregar resultado. Eu até falava para ele, Fábio, se não der dessa forma, a gente precisa mudar a estratégia e falar isso para o nosso cliente, né? Falar isso para o comerciante, que não é porque ele fez a mídia hoje e não deu resultado que está errado. A gente precisa continuar executando, como se a gente estivesse plantando uma semente e cultivando, né? Se você colocou o adubo errado, não vai dar certo. Tem que ser adubado, regado, feito da forma correta. E com isso ele foi executando. Aí passou o tempo, eu falei com ele a respeito da gente evoluir para essa comunicação de hoje, que é o visual, os meios de comunicação mudaram, né? O YouTube virou uma plataforma de TV, o Facebook, Instagram. A gente precisa ser a solução para quem não sabe fazer esse conteúdo. E o conteúdo é gigante. Nos shows, por exemplo, quanta mídia dá para ser feita só numa cobertura de shows, numa cobertura de eventos, né? E aí ele falou, Valmir, mas a minha equipe aqui ainda é fraca, é pequena, os meninos estão começando a mexer com isso também, Valmir, fica complicado colocar eles
compromissado com o cliente, com o compromisso de entregar um resultado. Mandei para ele, falei, Fábio, eu tenho aqui algumas pessoas que podem somar, a gente pode abraçar com essas pessoas e fortalecer nesse tipo de trabalho. E ele já tinha o Wilson que fazia isso, né? Na verdade, o Wilson já fazia parte também da equipe, porém o Wilson trabalhava material gráfico, era mais impressão de camisetas, né? Material de impressos mesmo. E aí, o Wilson aperfeiçoou o trabalho dele também, de criação e tal. Pra mim, é um dos melhores designs que tem. Muito fera. E o Matheus, ele mostrou pra mim o material que o Matheus estava fazendo, né? Que era exatamente no sentido que eu falava. E por falar do Matheus, você acha mesmo que ele é filho do Fábio? Não, eu falei assim, exatamente, né? Eu falava assim, Fábio, o Matheus já tá avançado nesse negócio aí, não tá tão simples igual você pensa, não. Mas ele não é filho do Fábio, né? Não. Pois é. Não é filho do Fábio. Mas é o Fábio que criou, né? Não é. Tá criado aí. O Fábio tem a Ábia e o Wander. E o Wander. E aí, voltando, eu falei, Fábio, tá na hora de aplicar. Porque desse perfil que tá aí o trabalho, já dá para apresentar. Eu até mandei pro Matheus depois, muito tempo, depois que o Matheus já estava bem seguro, um plugin, né? Eu tinha feito uma assinatura de um plugin lá, e falei, Matheus, você conhece esse material aqui? Vê isso aí. E era um plugin que adiantava passos. É um material que, assim, não avança na questão da criatividade. Ele avança na questão de tempo, eficiência, né? Você precisa, talvez você modifique uma coisa ou outra, mas a agilidade que a gente ganha é muito, né? Muito grande. E aí, ele falou, será que tá bom para apresentar, Valmir? Aí eu mostrei para ele o que outras agências estavam fazendo. Exatamente a mesma coisa. Só que a gente tinha um diferencial que era a comunicação. A locução junto do vídeo, junto da mídia. E quem fazia esse tipo de trabalho era só as mídias grandes, Móveis Gazin, Citylar, essas empresas gigantes a nível nacional que trabalhavam com essa mídia desse jeito. Então, o que eu falei para o Fábio? Falei, Fábio, a gente vai ser uma possibilidade do pequeno trabalhar com as mesmas ferramentas do grande. Se a gente não tem a mesma entrega em nível de animação, qualidade de imagem, porque a gente não tem condições de filmar e tal, a gente vai entregar por um preço menor. Mas o cliente menor vai ter uma mídia visual para mostrar para o seu cliente. Ele vai estar trabalhando com as mesmas ferramentas que o grande tem. E aí, o que fizer vai destacar. Quem não fizer, até hoje, 2023, 2024, 2025, vai ter gente fora do mundo digital, né? Eu falei para ele, quem não se adequar vai ficar para trás. E quem seguir vai para frente, vai seguir avançando, falando a mesma linguagem que o cliente, porque o cliente nunca está atrasado, o cliente está falando a linguagem do momento. O cliente chega procurando, por exemplo, entre comprar um jogo de panela e comprar uma panela air fryer, a pessoa vai comprar uma panela air fryer, porque você faz com mais eficiência, tem time para programar, só vai consumir energia. Não vai precisar lavar. Vai limpar. Tirou ali, você já põe outro produto diferente para fazer. No jogo de panela, você vai ter uma mão de obra danada, um espaço grande para, né? E aí, então, a modernidade é necessária. E aí ele confiou que aquilo seria realmente um caminho. Tá aí o resultado hoje. Que evolução, né? De 2014 para 2024. Ah, rapaz, mudou bastante. É que nem eu comecei a trabalhar com o Fábio há 3 anos. E também foi através de indicação. Porque ele ia reativar o site dele, né, de notícias, e ele precisava de um jornalista. E ele entrou em contato com um amigo dele, que é amigo meu também, que é o Ivan Valadão. Hoje ele trabalha na prefeitura de Confresa. Aí o Ivan até falou pra ele, falou assim, eu conheço um cara, se ele não resolver o seu problema, nenhum outro vai resolver. Aí o Fábio entrou em contato comigo. Tive boa impressão de você. O nome disso é Network. Esse Network, ele é uma ferramenta muito forte, muito poderosa para quem leva o trabalho a sério. Por quê? Porque para quem leva o trabalho a sério, ele deixa boas impressões por onde passa. E jamais essa pessoa falaria isso de você pro Fábio
se ele tivesse tido situações onde você deixou ele na mão, sem dar nenhuma satisfação. É igual hoje eu estou aqui, mas eu estou atendendo os meus clientes do quarto do hotel, entendeu? Então, avisei todos eles, os que são clientes fixos, as outras agências também. Falei, ó, estou indo viajar, tenho um compromisso lá em Campinápolis, mas de lá vou estar atendendo da mesma forma. Talvez não com o mesmo tempo de resposta, porque em casa eu estou o tempo todo disponível. E eu estou indo para um compromisso lá, mas a hora que encerrou eu estou à disposição. E aí, estou no quarto do hotel, estou atendendo o cliente, estou mandando material, estou gravando, estou enviando, dessa forma. E graças a Deus, Valmir, eu nunca deixei patrão nenhum na mão. Antes de trabalhar com o Fábio, eu trabalhava como jornalista de um centro universitário, lá em Barra do Garças, que é a Unicatedral. Saí de lá, portas abertas. Inclusive, todo ano eles fazem proposta para eu retornar. Só que para mim não é viável financeiramente. E assim, além de jornalista, eu também sou segurança, então eu viajo muito para cobrir vários eventos em Mato Grosso. E nunca deixei o patrão na mão. Tanto que em 2020 foi para início da pandemia, então ainda tinha muitos eventos para fazer cobertura. E nesse período eu viajava muito a trabalho, porém eu fui o funcionário lá do centro universitário que mais fez captação de matrícula. Então, assim, eu ficava eu ficava pouco no centro universitário, porém eu captava muito. Tanto que eu rachei de ganhar dinheiro na época, porque eu recebia comissão também, fora o meu salário. Eficiência. Agora uma pergunta, como que é feito os informativos? Para quem não sabe, o Valmir é a voz da prefeitura aqui de Campinápolis. Como que é feito os informativos, Valmir? Primeiro informativo municipal. Isso é para até acordou agora. Isso é para identificar que é informativo. Essa é uma vinheta padrão e a gente até já reformulou, o início dela foi diferente, né? Mas às vezes a pessoa recebe um comunicado e ele não tem noção, né, do que tem por trás. Por trás de um informativo da prefeitura que a pessoa recebe pronto, essa mídia no WhatsApp, ou às vezes curte numa das páginas de rede social, tem o secretário que contacta, ou o Fábio, ou a secretária aqui da Mix. Aí tem o Adailson que escreve o roteiro, que vai atrás da fonte, fazendo a função dele, né? Para executar a mídia. E manda o roteiro para Cuiabá. Lá no auge da pandemia, quando a gente resolveu usar essa ferramenta de mídia para comunicar, também a gente discutiu isso a respeito de eficiência, né? Porque as pessoas estavam muito informação e desinformação no WhatsApp, e principalmente nesse momento de sufoco da pandemia, muita coisa errada foi falada, né? E as pessoas acreditavam, muita gente acreditou no que não devia, sobre vacina, sobre remédios caseiros e tudo mais, né? E até hoje. Até hoje. Aí a gente fazendo esse material abriu um leque maior de trabalhos. De lá, eu gravava os materiais em áudio e vídeo para ser a voz e a imagem da prefeitura, informando as pessoas aqui. Então, todas as informações dos informativos era a mesma pessoa falando, né? Com o mesmo perfil de comunicação, uma espécie de um jornalismo, né? Num padrão jornalístico, mas não tão informal, não tão sério. Era só a notícia mesmo. A gente fazia a abertura com a vinheta e entrava com essa manchete e matéria, né? A notícia completa. Mas não era aquele roteiro, a gente precisava entregar em 30 segundos, 1 minuto no máximo, né? E aí toda essa equipe, o secretário, o jornalista, a Mix produzindo e a estrutura, a equipe, né, da Mix para entregar o informativo. E como surge a ideia dos bordões? Que nem Prefeitura de Campinápolis, trabalhando muito, cuidando da nossa gente. Essa foi uma
na verdade, depois de já estar trabalhando, que a gente criou. A prefeitura daqui, até hoje, ela tem um slogan diferente. Sim. Né? Não é Progresso esse... continua. Exatamente, o progresso continua. E quando eu vi a frota de veículos que o Zé tinha conseguido aqui para a cidade, eu falei, o cara tá cuidando do povo. E aí eu usei essa frase para concluir. Tá cuidando da nossa gente, entendeu? Falei assim, eu pensei, né? A gente precisa de algo que enfatiza. A gente, além de fazer o que está escrito no roteiro, a gente precisa ser equipe na hora de criar também. Né? E aí a ideia de somar com o resultado da prefeitura. Por quê? A gente está fazendo a imagem, né? A imagem do prefeito, a imagem da prefeitura. Então a gente precisa entregar isso com uma cara boa. E cuidando da nossa gente pareceu, no momento ali, apropriado. E, em consequência disso, em 2021, eu vim apresentar o Réveillon. Que é a segunda vez que você visita, Essa né? é a segunda vez que eu venho aqui. E naquele momento ali, a quadra da praça ali estava lotada de veículos. Então, Sim. era uma coisa extraordinária, porque no momento, nenhum outro de Mato Grosso estava fazendo aquilo ali. Ah, mas tinham possibilidade? Tinha, mas estava interessado? Estava fazendo? Não. E eu achei bonito. Né? Eu falei assim, ele está valorizando. Se ele vai vir para a reeleição, não sei. Até o momento, não sei ainda. Inclusive, já está na hora, né, de começar as discussões aí. Mas o trabalho dele, eu acho que foi muito bem feito. Se ele tem algum combinado com o vice, por exemplo, para lançar o vice agora, ao invés dele vir para a reeleição, não sei. Se ele tem algum outro secretário que vai colocar, não sei. Mas eu acho que de lá, de Cuiabá, a minha visão do trabalho dele está muito bem conceituado. Tem muitos outros prefeitos, muitos outros gestores que não fizeram nada disso para o seu município. E aí a gente, avaliando essas posições, eu já tinha feito campanha em 2018 para o governador Mauro e fiz também para o senador Jaime. A produção, né? Eu fiz a produção da campanha, não é que eu fiz a campanha deles, eu fiz a produção do áudio. Lá em Cuiabá, como tem TV local, né, grande, e aí a galera precisa de construir mídia e entregar a tempo hábil na TV para fazer esse material. Eu fiz parte da equipe de produção do rádio e também dos áudios que iam para a TV, né? Mas bem pouco, produzi mais os materiais do rádio. A experiência de ficar analisando candidato A, candidato B, como o cara pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu vi, né, falei, eu preciso criar alguma coisa para colocar ali. E o curioso na campanha disputa de pleito do Zé, eu gravei para adversário. Jander, eu fiz a campanha, de lá eu fiz a locução e produção do conteúdo do Jander. Mais uma vez, provando que o Zé é um cara bom, um cara do bem. Eu fui a voz do adversário na campanha. E hoje é a voz da prefeitura. E eu sou a voz da prefeitura, entendeu? A Mix produziu os vídeos do Zé e produziu o vídeo do Jander. Isso é incomum. O Jander, eu também creio que ele é um cara do bem, porque tanto um quanto o outro poderia refugar. Não quero a mesma pessoa produzindo. Amizade, o cara tem prestígio, o Fábio, tem contato com as pessoas aqui, não é um cara que é descartável, né? Não tem um mau caráter. Então, nesse ponto, eu vejo que o Zé, ao aceitar o cara produzir a campanha dele e também produzir a campanha do adversário, ele está sendo amigo do Fábio. Por quê? Porque para o Fábio fazer uma campanha exclusiva, o valor da campanha fica alto. Eu falo porque eu já fiz lá, igual eu te falei, eu fiz em 2018 a campanha do Mauro
no governo, eu fiz a produção do áudio, do rádio, e a gente trabalhou quase 40 dias também fazendo a produção da mesma campanha do Jaime. É caro, é alto o valor. O valor da produção é alto. Na época, a produtora do Antero, a produtora A, eles não tinham um estúdio de áudio lá. Levei todo o meu estúdio. O nosso estúdio foi para dentro da produtora dele. Montamos lá, trabalhamos. E 2020 eu já não saí. Fiquei só em casa. Também foi onde eu fiz a campanha do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Fui também eleito no primeiro turno. Aliás, o Emanuel e o Jaime eleito no primeiro turno. O Mauro e o Jaime eleito no primeiro turno. E o Emanuel eleito no segundo turno. Eu só fiz a do Emanuel segundo turno. O primeiro turno eu não fiz, porque eu estava ocupado, estava atendendo o Fábio aqui, atendendo várias outras cidades. Eu estava com 10 cidades fazendo campanha política. E aí, foi encerrando no primeiro turno, né, algumas dessas, e eu fiquei disponível. A equipe da campanha já me conhecia a respeito da campanha anterior, eu fiquei disponível. E fechei o segundo turno com o Emanuel, fiz a campanha dele, fomos eleitos. O cara que fez o primeiro turno para o Emanuel, ele passou a trabalhar para o adversário no segundo turno. Que troca. O cara saiu do time que venceu por questões de valores, né? E aí, valores que eu digo, sim, financeiro da campanha ali. Então, por isso que eu falo para você que o valor para fazer uma campanha exclusiva, para o Fábio fazer só a campanha é alto. E aí, para fazer a campanha dos dois, houve um consenso. Eu acho que eles chegaram, sentaram, conversaram, e a mesma equipe, né? A gente fez o material do Jander e também fez o material do Zé, né? Só que a gente não teve preferencial, não. A gente estava trabalhando o material de cada um com a mesma eficiência. Profissionalismo. Exatamente. E aí, o que diferenciava era a locução de um para o outro. Por quê? Se eu fazia a campanha do Jander, não teria ética nenhuma eu falar o Jander Franco é o melhor candidato. Aí numa outra mídia, o mesmo locutor falando o Zé Bueno é o melhor candidato. E eu não conheço a vida de nenhum nem outro. Eu não estaria vivendo aqui o dia a dia da Campinápolis para saber qual que era o melhor candidato. Eu lá de Cuiabá, eu teria como executar a mídia, fazer a criação do conteúdo, mas ser a voz dos dois é antiético, porque o eleitor, e agora, qual que é o melhor? O eleitor fica em dúvida, então não tem jeito. Eu seria trabalhando para os dois e ineficiente. Não arrastaria voto para nenhum dos dois. E de 2021, quando você visitou Campinápolis a primeira vez, a 2024, você notou progresso? Muito, muito, muito. Notei porque eu já faço parte também agora, né, do dia a dia de Campinápolis, mesmo estando lá em Cuiabá, mas os compromissos que a gente tem aqui, entregar mídia a tempo, eu até lembro, eu falo assim, Fábio, vê com o secretário tal aí que a gente precisa fazer tal coisa. Réveillon, por exemplo, Fábio, tá na hora de mexer com o material do Réveillon. Fábio, tá na hora de saber sobre a vacina, Fábio. Então, quer dizer, eu lembro... Acaba tendo esse vínculo. Sim. Muito tempo trabalhando. Mas quando você vê, por exemplo, esse conteúdo que a gente fez de limpeza da cidade, que você vê os córregos da cidade limpos, né? As ruas estão bonitas, não tem nada cheio de mato, a cidade está bem cuidada, entendeu? Os comerciantes com vontade de investir aqui. Quando eu cheguei no hotel, eu olhei, cadê o comércio que tinha ali? Virou outro estabelecimento, então, muito maior. Tinha uma padaria em frente ao hotel, virou um supermercado, entendeu? Não o mesmo local, mas o local da padaria era, se não me engano, do lado de cima do Lava Jato. Agora, do lado de baixo, ampliou o estabelecimento, virou um supermercado bem maior do que a padaria. Eu não sei onde foi parar a padaria, mas as possibilidades de investimento entre uma padaria e um supermercado são muito maiores nos supermercados, né? Então, provavelmente,
o comerciante viu também essa vantagem em colocar, e não só, né, esse supermercado, quantos outros inaugurou. Eu gravei a inauguração de lá para cá de vários, e os que não gravaram comigo, né? Não fez a mídia com a Mix, né? Então, a possibilidade de investimento é o que o comerciante vê, ela é reflexo da boa gestão. Tanto é que quando acaba um mandato, se você está torcendo para um determinado candidato, é bem provável que você fala assim, e ele perde, eu vou embora dessa cidade porque não tem nada para mim aqui mais. Né? Então, depois que eu fiquei do lado de fulano e não deu certo, fica marcado, vai haver perseguição. Isso é ruim. Essa é uma atitude que acaba com a cidade. E em cima daquilo que eu estou te falando, que o Zé passa para mim a imagem de um cara bom, eu não vejo perseguição política, nem mesmo com os vereadores que alguns faz questão de deixar claro que é contra a administração, né? O bate-papo tá interessante, mas temos que encerrar, né? Agora é a hora do bate-bola, onde eu falo uma palavra, né? E você vem com outra palavra ou uma frase. Bora lá. Jesus. Um lugar. Em casa. Locução é? Amor. Publicidade. Conclusão. Família. Tudo. Futuro. Mistério. Deus. Indescritível. E falar em Deus, você é um cara religioso, né, Romeu? Sou bastante temente. Agora é a hora das considerações finais, momento de você agradecer, de falar coisas que nós não debatemos ou não falamos aqui durante o nosso podcast. Dailson, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? Agradeço a Deus pela sua vida também, né? Pela saúde de toda a equipe da Mix, por nos conduzir de Cuiabá até aqui, né? Se hoje a gente está aqui é porque tinha que estar, né? E esse tinha que estar não depende de mim, de você, ou de quem quer que seja. É dos planos de Deus, né? Como a gente já falou, acreditar nos planos de Deus, tem gente que não entende, mas é fé, né? Então, agradecer também a Deus pela vida de todas as pessoas que estão, né, que assistiram o nosso episódio. E mais uma vez a gente pede também, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? E vai lá no @nossoestudio1 e siga também. Bom, e é até engraçado você falar em fé. Quando eu vim aqui fazer a cobertura do Réveillon 2024, eu vim com o meu veículo, não tinha dado problema no veículo, né? E na hora que eu fui ligar, no outro dia, no mesmo dia, o carro deu problema. E você falando de fé agora me fez tocar. Talvez não era para eu voltar com o veículo. Talvez seja um livramento. Livramento. Esses momentos de livramento é íntimo de cada um com Deus. Muito duro quando você entende o livramento, quando é tarde, quando você é teimoso. Houve um livramento e você insiste em dar sequência. Vai haver um próximo, mas a consequência já vai ser mais complicada, porque você passou pelo primeiro degrau, não era para você ter teimado. Né? Tenta entender o que é. E aí, às vezes, a teimosia persiste, lá na frente fica difícil, né? Fica uma situação constrangedora, de forma que as pessoas até se perguntam, por que Deus permitiu? Ele deveria perguntar, por que eu não ouvi? Né? Por que eu não vi os sinais? Com os sinais que a nossa fé prevalece para nós, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando por aqui, mas antes disso eu quero pedir para vocês, ainda que não se inscreveram no canal, se inscrevam lá, Mix Agora TV, e também tem um cortes da Mix. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram, @Mix Agência Criativa e @MixAgora1, seu canal de notícias tanto aqui de Campinápolis quanto da região. Então a gente está finalizando por aqui esse segundo episódio da segunda temporada, Valmir. 2024. Já é realidade.
Então a gente tem um próximo encontro em breve. Eu aguardo você, forte abraço e até lá, se Deus assim permitir. Você acabou de assistir Vem com a Mix. Vem com a Mix. Vem com a Mix com o Adailson Pereira. Podcast produzido pelo Grupo Mix de Comunicação. Te esperamos no próximo podcast. Acesse nossas redes sociais. Instagram, @Mixagência Criativa e @MixAgora1. TikTok, @Mixagência Criativa. Apoio Mix, Agência Criativa, Elite Caça e Pesca, Central Artes, Site Mix Agora, Proflora, Intervia, Barbearia Bariju, Galeria do Sabor, Açaí do Ninho, Sicredi, Rancho TR, Faculdade Estácio, Dr. Ney Ricardo Feitosa, Doutora Magda Lagares, Estética Corporal e Facial e Vereadora Raquel Enfermeira. Anuncie conosco, seja apoiador, um incentivador deste projeto.